Abre aspas. A fascinação dos seres humanos por suas máquinas pode fazer com que um dia eles desejem transformá-las em seres vivos. Essas máquinas poderão, a partir daí, encontrar formas de expressão de sentimento e de singularidade e irão, assim, se descolar da máquina e se aproximar do humano. Nessa tentativa de humanizar tudo, podemos quebrar uma linha que divide o lugar das coisas e o lugar dos homens. Recentemente, a discussão em torno dos biocombustíveis explicitou essa relação, quando pela primeira vez na história tivemos que decidir se um grão alimentício deveria ser usado para alimentar uma pessoa ou produzir combustível para uma máquina. A verdade por trás desse dilema é que a fome da máquina é muito mais insaciável do que a fome humana, algo que pode nos tornar ainda mais vulneráveis diante de nossas criaturas. Fecha aspas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Cinematório Café. 5, 4, 3, 2, 1. Olá pessoal, eu sou o Renato Silveira. E eu sou Raquel Gomes. Este é o primeiro episódio do Cinematório Café, o novo podcast do Cinematório. Vamos nos apresentar, né, Raquel? Afinal, mesmo que o público do site já conheça a gente, nós estamos usando um novo formato, entrando em novas plataformas, então deve ter gente nova que está ouvindo falar do Cinematório pela primeira vez. Bom, eu sou jornalista, crítico de cinema, moro em Belo Horizonte, criei o Cinematório em 2003. O site, portanto, já está no ar aí há quase 14 anos, não é pouca coisa, e nesse tempo todo a gente vem falando de cinema, com críticas, entrevistas, reportagens, colunas. Temos até a premiação, né, o famoso Sammy Awards. Todo início de ano, né, seguindo aí o nosso principal concorrente, que é o Oscar, a gente tem o Sammy no Cinematório. E a Raquel tá aqui comigo, deve ter o quê? Uns 7, 8 anos, né? No Cinematório. Nem sei precisar. Porque eu lembro que em 2009, quando a gente fez a entrevista lá, com a cobertura, na verdade, né, da entrevista com o Tom Cruise, depois a gente teve aquela entrevista com o Eduardo Coutinho, né, foi em 2009, então naquela época você já estava aqui com a gente, né, já mexendo mesmo no site. E botando a mão na massa. E mais recentemente, a Raquel está mais presente ainda no Cinematório, participando das coberturas das mostras, dos festivais, escrevendo coluna Transmissor e cuidando das redes sociais do Cinematório. Fala um pouquinho, Raquel, de como que é o seu trabalho aqui no site. No Cinematório eu cuido do Transmissor, que é a coluna de eventos, mostras, novidades da área cinéfila. Também cuido do Instagram, com novidades diárias, né? A dica cinéfila, leitura cinéfila também. Que tá bombando, né? Leitura cinéfila todo sábado lá no nosso Instagram, sempre com dicas de livros, né? Pro pessoal que quer saber mais sobre cinema. Sim, muitas dicas legais. E dou uma ajuda geral também no site, nas coberturas de mostras, nos eventos também que acontecem aqui em Belo Horizonte. E outros lugares, né? Estivemos sim, em Ouro Preto este ano, em breve estaremos em outros lugares também. Ah, sim, a gente espera mesmo. E eu tenho, como eu sou produtora de moda, eu tenho também o meu blog pessoal, que é sobre moda e sobre assuntos relacionados, como a arte e cultura. E eu também cuido das redes sociais desse meu blog. Que é o modaútil.com.br. modaútil.com.br. Acessem. É isso aí. Eu acredito que muitos dos nossos ouvintes já me conhecem, e a Raquel também, lá do podcast Cinema em Cena. Eu fiquei à frente do programa lá no Cinema em Cena por 5 anos, foi uma experiência incrível, de muito aprendizado,
E é curioso pensar em como aquele podcast começou, a ideia dele, né, de ser um programa de debate mais descontraído, como se fosse uma conversa mesmo, sem muita formalidade, porque esse formato ele teve as suas origens no cinematório. Em 2009, eu acho que os leitores mais antigos devem se lembrar, a gente teve um podcast aqui, apresentado por mim e pelo Guilherme Tomasi, meu grande amigo, que foi colaborador do Cinematório durante muito tempo. A gente gravou uns 2 ou 3 meses, durou pouco porque era uma coisa despretensiosa mesmo naquela época e as circunstâncias acabaram não permitindo que aquele podcast fosse mais adiante. Aí, 2 anos depois, eu dei início ao podcast lá no Cinema em Cena e me inspirei muito naquela base que a gente usava aqui, de discutir um tema central, comentar um filme ou repercutir as notícias da semana. Esse primeiro podcast do Cinematório está no ar até hoje, dá para ouvir aí nos nossos arquivos, mas eu confesso que eu tenho um pouco de vergonha deles. Sabe, porque era muito iniciante ainda, né? Então não tinha ainda esse hábito e tudo, ficava meio sem jeito, não tinha muito a entonação, assim, né? Ficava uma coisa meio estranha. Eu tava escutando esses dias e tava reparando, né? Mas é sempre interessante a gente observar a origem. Ah, claro. Não que eu seja hoje um excelente locutor, né? De forma alguma. Mas pelo menos alguma melhora, eu acredito que nesses 5 anos que eu estive lá no podcast Cinema em Cena, eu acho que pelo menos um pouquinho de melhor eu consegui. E pelo menos assim, não é mais estranho ouvir a minha própria voz, que é algo que sempre as pessoas falam, né? Quando elas dão entrevista ou participam de alguma coisa assim no rádio, depois elas escutam, elas sempre estranham, né? Ouvir a própria voz. Hoje eu já me acostumei. Eu já me acostumei hoje, então pelo menos isso ajuda, né, a você a melhorar e ficar mais com uma voz mais natural, né? Você não fica tão travado. Mas enfim, agora estamos de volta aqui no Cinematório com esse novo podcast, um programa todo novo, mas com a mesma vontade de falar sobre cinema. E está sendo uma grande alegria tirar esse projeto do papel, porque já me estava dando crise de ansiedade ficar sem gravar podcast. Afinal, foram 5 anos, né, fazendo aquele programa. E a gente se acostuma, toma gosto, então era inevitável que eu voltasse a fazer um podcast, mesmo que eu já tenha um programa de cinema lá na Rádio Inconfidência, onde eu trabalho também. No Cinematório mesmo dá para ouvir o Cinefonia, que a gente sempre coloca lá a reprise do programa na íntegra, porque é um projeto muito legal, muito gostoso de fazer, mas é diferente de um podcast, né? O Cinefonia é um programa blocado, tem música, tem quadros, tudo mais, e o podcast é um espaço do debate, né? Onde a gente pode sentar, conversar, desenvolver os temas que a gente escolhe para discutir e para refletir, e é justamente daí que surgiu esse nome Cinematório Café. Por que Cinematório Café? O conceito é de um café, né, uma cafeteria, de ser esse lugar de encontro onde as pessoas se sentam para conversar sobre as coisas, né, um lugar que a gente vai também para fazer uma pausa necessária, né, nessa correria que a gente leva nas nossas vidas, no nosso dia a dia. E ao mesmo tempo, café é o quê? Sinônimo de energia, dá aquela renovada no ânimo, né? Energia e sabor. Energia e sabor, isso mesmo. Então, nesse sentido, a gente também pensou na forma como esse podcast irá ao ar, né? Quando que ele irá ao ar. Então, toda segunda-feira teremos uma nova edição do Cinematório Café, para já começar a semana com a alma leve, né? Sempre com um bate-papo encorpado sobre cinema, né? Com temas especialmente selecionados para uma degustação intensa, né? Prolongada, prazerosa. Então a gente vai levar ao pé da letra aqui o conceito de café, tá bom? Cinema e café, isso combinam, não é?
Bom, o tema da nossa primeira edição é a série Black Mirror, que teve a sua terceira temporada disponibilizada pelo Netflix agora no fim de outubro. Aí você pode se perguntar, pô, mas é um podcast de cinema e vai falar de série? Fique com a gente que já você vai descobrir o motivo dessa escolha. Mas eu já adianto que nós falamos de cinema o tempo todo no debate que nós gravamos com o Arthur Costa, ele que é roteirista, mestrando em cinema pela Escola de Belas Artes da UFMG e também é cofundador da produtora de vídeo Ciclos aqui em Belo Horizonte. O Arthur conversou com a gente sobre Black Mirror, sobre como a série é feita usando a linguagem cinematográfica e não a linguagem da TV. Ele falou também sobre os roteiros dos episódios, como eles são estruturados. A gente falou das qualidades e alguns problemas também das histórias e, claro, debatemos as questões que Black Mirror levanta sobre a forma como nós, enquanto sociedade e como indivíduos, nos relacionamos com e por meio da tecnologia. Um assunto que é quente. Embora o debate sobre cinema seja o núcleo do nosso podcast, o Cinematório Café tem também uma proposta intertextual. Tá? Então aqui a gente vai tentar sempre estabelecer relações entre o tema que a gente vai tratar e outras áreas, sejam elas música, literatura, artes plásticas, quadrinhos, várias outras. Um exemplo disso é a epígrafe do nosso podcast. É um trecho do texto de apresentação da exposição Consciência, que está em cartaz aqui em Belo Horizonte, no CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil, um texto assinado pelo curador Marcelo Dantas. E o título desse nosso primeiro episódio é uma referência ao clássico da literatura e da ficção científica Admirável Mundo Novo, escrito pelo Aldous Huxley, e foi publicado em 1932. Tanto a exposição quanto o livro dialogam com o que a gente vê e o que discutimos sobre Black Mirror, porque nessas obras a gente encontra visões um tanto distópicas do futuro, mas profundamente reflexivas e que nos puxam também para essa reflexão, né, o que é mais importante. Então, na página do podcast você encontra os nossos hiperlinks para vídeos e textos relacionados a Black Mirror, à exposição Consciência e ao livro Admirável Mundo Novo. Bom, a gente já está se alongando demais, né? Vamos deixar vocês agora com a entrevista, com o nosso bate-papo, mas antes quero agradecer aos nossos parceiros na realização desse podcast. A conversa com o Arthur foi gravada na Academia do Café, uma cafeteria aconchegante aqui de Belo Horizonte. Linda, exatamente. Fica ali no bairro Funcionários, quase ali no Santa Efigênia. Fica a nossa recomendação para você que não conhece, ir lá saborear um café de qualidade, né? Tem várias opções no cardápio, tamanhos, receitas, tem para todos os gostos, né? E tudo preparados por baristas que são especialistas, né? Conhecem demais o produto que eles estão oferecendo lá para a clientela. E é tudo de produção deles mesmo. Exatamente. Então é um lugar realmente muito bacana para você conhecer. Eu quero aqui agradecer especialmente a Júlia, que nos cedeu espaço para a gravação, e também ao Alexandre e a Mariana pela atenção, eles que estavam lá conosco no momento da gravação do nosso podcast. Conheçam mais a Academia do Café no link que está aí na página do podcast, tá bom? E eu quero agradecer também ao Marco Silva, o Marquito, do Coletivo Libertar. Exatamente, ele que desenvolveu a identidade visual do nosso podcast, a logo, a capa do Facebook, ficou o máximo. Gente, ele é fera. Ficou muito legal. Conheçam também aí os demais trabalhos gráficos e de design do Coletivo Libertar, no link que também está aí na página do programa. E por último, mas de forma alguma menos importante, a edição e a mixagem do nosso podcast são do Eduardo Garcia, que nos acompanhava lá no Cinema em Cena também.
estar aqui conosco no Cinematório Café. Valeu demais. Queridíssimo. É isso, então, bora falar de cinema, bora falar de Black Mirror. Bora! Arthur, seja bem-vindo ao Cinematório Café, nosso primeiro episódio. Grande prazer recebê-lo aqui no nosso programa. E vamos falar de Black Mirror, né? Essa série que tá aí bombando, fazendo esse sucesso aí nessa terceira temporada, que estreou agora em outubro, né? No finalzinho de outubro. Foi lançado aí, como é de praxe no Netflix, os 6 episódios disponíveis. E o que é bacana dessa série, para quem não tem muito tempo para acompanhar, são duas coisas. Primeiro, que os episódios são isolados, eles funcionam independentes uns dos outros. E são poucos episódios, né? Essa temporada é a mais longa, inclusive. São 6 episódios, sendo que as temporadas anteriores, que não foram produzidas pelo Netflix, foi pelo Channel 4 do Reino Unido. São 3 episódios cada uma, e tem um episódio especial de Natal, né? Isso. Que está no Netflix incorporado na segunda temporada. Isso. Para a gente apresentar, né, para o nosso público essa série, só falar um contexto, né, breve. Vamos falar um pouquinho do surgimento dela, né? Ela foi criada pelo Charlie Brooker, que é o roteirista de todos os episódios, e a direção vai sendo alternada entre várias pessoas, né? Não, exatamente. Primeiro, muito obrigado pelo convite, né? A gente adora conversar sobre série, né? Então, assim, é sempre um prazer. Então, assim, muito obrigado por ter convidado e tal. Eu acho que vai ser uma conversa bem legal sobre essa série incrível, né? Então, assim, falar de Black Mirror, né? Essa questão que você falou do Channel 4 é muito interessante, como que lá existia... muito do que Black Mirror se tornou foi pela liberdade que eles tiveram dos roteiros para trabalhar nesse canal. Esse canal, assim, ele tem projetos incríveis como Utopia. Depois vale a pena pesquisarem, quem não conhece, que é sensacional, roteiro, fotografia. Tem uma liberdade, assim, de temática e do que tratar, que é muito incrível, assim. E aí, enfim, Black Mirror começou lá com essa liberdade de roteiros, de questões para trabalhar, e trouxe essa questão episódica, né, que você falou. Cada episódio gira em torno de uma história, gira em torno de personagens específicos que vão se fechar dentro daquele episódio, sendo que tudo tudo conectado pela temática, né, pela questão que vai ser trabalhada. Exato. E que é uma questão que é muito próxima da gente, do uso da tecnologia, né? Ele é o que a gente chama de ficção científica especulatória, né? Porque a gente não sabe ao certo em que ano que aquelas histórias se passam, mas a gente tem a impressão de que algumas são no presente e outras no futuro próximo, mas usando um modo, assim, de lidar com a tecnologia, que é o que a gente faz hoje em dia, né? Exatamente. Vício em rede social, vigilância, né, pelas autoridades e tudo, questão da exposição nas redes sociais e também na televisão, essa questão dos reality shows, a invasão de privacidade ou o fim da privacidade, são todas questões que são trabalhadas ali. A gente, lógico, durante aqui a conversa, a gente vai discutir os episódios dessa nova temporada e a gente vai entrar mais especificamente em cada um deles, mas antes da gente entrar em outros detalhes, né, sobre a série, eu queria chamar a atenção aqui do nosso ouvinte para um artigo que o site The Playlist publicou recentemente e que tem muito a ver com a proposta desse nosso primeiro episódio de falar sobre uma série num podcast de cinema. As pessoas podem se perguntar, né? Mas, é um podcast de cinema, já vai começar falando de série. Vamos relativizar essa questão. Eu vou pegar aqui um trecho que sintetiza bem o que está escrito nesse artigo. Esse artigo que é assinado pelo Oliver Littleton. Ele diz o seguinte, em um determinado momento do texto, o link para vocês lerem o texto completo está aí no post do nosso podcast. Ele diz o seguinte, abre aspas, a TV aprendeu como ser mais interessante visualmente do que os filmes nas últimas décadas. E agora cineastas interessantes fazem coisas fascinantes, quase experimentais, em formato longo, em programas como The Nick,
Atlanta, The Girlfriend Experience, True Detective, You're the Worst, Mr. Robot e, mais recentemente, Westworld. Eles são cinematográficos como qualquer coisa na telona, mas isso significa mais cinema e não a morte dos filmes. Fecha aspas. Por que a morte dos filmes? Porque esse é um debate que vem aí já de longa data, desde a novela Vague, né, com o nosso querido Jean-Luc Godard, sobre o fim do cinema. Vira e mexe, voltamos a essa questão. Então, a gente tem, quando a gente tem uma temporada de filmes que não agrada muito, né? Na maioria ali a gente tem filmes que estão abaixo da média, que o público não gosta tanto, como foi este ano com os blockbusters, raros os que salvaram, diferente de 2015, quando a gente teve várias superproduções bem legais. Aí volta essa questão: eu prefiro ver série de TV, prefiro ver televisão do que ir no cinema, porque está mais interessante, os produtos estão melhores e tudo. É de se concordar realmente, né, em nível de qualidade, de histórias que são contadas, de originalidade principalmente. A televisão, as séries, elas estão dando realmente uma de goleada nesses filmes que a gente vê na maioria das vezes são franquias, são requentações de outras franquias que fizeram sucesso no passado e agora estão voltando, remakes, enfim. Isso tudo que não é uma discussão nova, que já vem sendo feita há muito tempo. E quando a gente para pensar série, cinema, eu acho que na verdade a gente está falando da mesma coisa, mas não de coisas distintas. A televisão, ela não está inventando a roda. Geralmente quando a gente usa um comentário pejorativo de falar que um filme é televisivo, a gente está se referindo a uma outra coisa, que é na questão do uso da linguagem. Quando a gente pega principalmente no cinema brasileiro, essas comédias que a Globo produz e tudo, elas têm um formato de programa humorístico, né? Aí é outra questão. Agora, quando a gente pega, por exemplo, o Black Mirror, que foi exatamente o motivo de ter sido escolhida para o tema desse nosso debate, a gente vê que aquilo é cinema. É cinema puro. O último episódio dessa temporada é um longa-metragem, tem 1h30. Né? Os outros têm ali cerca de 1 hora de duração. O especial de Natal tem 1h20, se não me engano, 1h10. Né? É um longa também. Os outros são médias, né? Quase longas, estão ali no limite. Então, a gente tem que pensar mais na questão da linguagem do que desse formato da duração, aliás, e de onde que a gente assiste. Até porque existem hoje filmes que chegam pra gente aqui no Brasil direto no Netflix, direto em DVD. Esses filmes, eles são menos cinema do que os que vão pro cinema? Não. Aí no Netflix mesmo, né? O mais recente filme do Terrence Malick, Cavaleiro de Copas, foi direto pro Netflix, não passou pelos cinemas. É o Terrence Malick, diretor de Árvore da Vida, Novo Mundo, Além da Linha Vermelha, né? Ganhou tantos prêmios, ganhou Palma de Ouro, tudo mais. Ele está fazendo menos cinema agora porque o filme dele não passou no cinema? De forma nenhuma, né? Então eu vou citar aqui uma outra frase, tá? Um outro trecho desse texto, só que agora é uma fala do Francis Ford Coppola, que foi entrevistado pelo The Playlist, e eles resgataram essa frase dele. Abre aspas: hoje nós não temos mais televisão e nós não temos mais filmes, nós temos cinema. Cinema, televisão e filme são a mesma coisa. O que muda é só a duração e aonde você assiste. É isso, né, Arthur? Completamente. E é engraçado que eu já vi uma frase do Orson Welles falando sobre televisão bem no início, porque no início da televisão, né, lá da década de... Enfim, eu não sei se eu estou me perdendo na década de 40, 50, onde começou a ter essa discussão dos cineastas falando que as séries hoje em dia elas vão entrar e são produtos inferiores. A televisão ela veio para destruir o cinema, aquela conversa bem antiga que a gente escuta muito. E o Orson Welles fala, amendoim faz mal, mas eu não consigo parar de comê-lo. Aí ele faz essa mesma referência com a televisão. Né? A televisão, nossa, como se fosse uma coisa inferior, mas ela é muito boa, ela é muito interessante e ela funciona, né? E o que a gente vê hoje em dia é o que você falou mesmo, a gente está cada vez mais juntando, traz o diretor o Boardwalk Empire, o primeiro episódio foi dirigido pelo Scorsese. Então a gente tem os primeiros episódios de
Vinyl também foi o Scorsese que Foi. dirigiu. E é um longa também, Vinyl. aquele primeiro episódio é um longa, Exatamente, cara. Tem acho A que uma hora e gente meia de tem- duração. Exatamente. A gente tem o David Fincher dirigindo os 2 primeiros episódios, produzindo série, produziu House of Cards. Os 2 primeiros episódios House foram of Cards. David Fincher. O irmão do Nolan, agora do Westworld é o irmão do Nolan. Exatamente. Esse é o nome dele. Jonathan Nolan. Jonathan Nolan. Então, Anthony Hopkins está atuando. Então a gente começa... E assim, a questão da linguagem, a gente está vendo a televisão se elaborando cada vez mais. E é o que você falou, não é nada novo. O cinema faz isso há anos. E a cada vez a gente começa a ver uma qualidade tanto estética, na fotografia, na cor, na direção de arte, quanto no roteiro. A gente está vendo histórias complexas, a gente vê Breaking Bad, que traz como se a gente pensasse num super longa-metragem, mas muito bem trabalhadas, as reviravoltas, enfim. A gente começa a ver esse cuidado. E Black Mirror seriam... E aí pensando no formato, né? Que não é essa questão de que cada é uma temporada que gira em torno, tem um conflito central da temporada e cada episódio vai resolvendo e vai fazendo parte de uma grande história, ou de um grande conflito. Cada episódio é um mini-filme, cada episódio é um média, igual você falou, um longa-metragem. E aí a gente começa a ver exatamente esse cuidado de fazer cinema na TV, né? E Black Mirror faz isso assim, de uma forma incrível. Sim, né? É porque tem uma diferença, por exemplo, quando a gente vê uma rede como o Cinemark exibindo o primeiro episódio de Vai Que Cola no cinema. É diferente, ali é um programa de televisão mesmo, é uma linguagem totalmente televisiva, que foi criada para televisão, que vem como cinema, se apropria do teatro, né? Porque ali os atores estão no palco, tem uma plateia atrás. Então se apropria disso, faz essa comunicação entre linguagens, entre artes. E aí quando você vê aquilo, né? É um programa que passa no Multishow, você vê na tela de cinema, é diferente, você está vendo só uma tela maior. Não tem uma linguagem cinematográfica ali. Agora, no caso de Black Mirror, e a gente tem vários outros exemplos, né? Se a gente for lembrar aí, desde Alfred Hitchcock Presents, né, de 55, já era essa coisa da antologia, né? De histórias isoladas. Aí tem uma inspiração direta pro Black Mirror, que é o The Twilight Zone, né? Além da imaginação. Exatamente. É inspiração direta para o Charlie Brooker. Temos também a Amazing Stories, que o Spielberg produziu nos anos 80, que tem também vários diretores, o Joe Dante, o Martin Scorsese, entre outros, o Robert Zemeckis dirigiram episódios. Os Contos da Cripta, né, que tinha aquela caveirinha que apresentava e tudo, aquela super engraçado da HBO. E, poxa, Decálogo do Kieslowski, né, lá de 89, é uma produção televisiva e é cinema puro. Né? A própria Criterion lançou em Blu-ray, restaurado, tudo é uma coisa maravilhosa. Então, isso essa comunicação, né, da televisão com o cinema, essa interação, na verdade, isso não é novidade. Então, eu às vezes fico incomodado quando eu vejo alguns comentários nesse sentido de que a TV está melhor do que cinema. Porque às vezes a pessoa ela não tem essa percepção de que a TV, na verdade, está fazendo cinema. Né? Engraçado que tem os dois pontos, né? Tem quem nasceu no cinema e agora vê que a televisão está fazendo cinema, e quem já nasceu na televisão, já nasceu na série, já nasceu no Netflix. Então fala, nossa, série é muito mais legal do que o cinema, mas o que a série está fazendo é o cinema. E ele não consegue ter... É porque não tem a referência, né? Não tem a base do cinema e já foi direto na série. E legal também que o público que está tendo mais acesso à linguagem cinematográfica. Então, assim, está ampliando o público para o cinema. Né? Alguém que talvez não vá tanto ao cinema passa a perceber que, poxa, eu devia ir mais, exatamente porque está gostando dessa linguagem, tá crescendo junto com ela, né? Então, isso é muito positivo, assim. Isso é curioso. Eu e o Arthur fomos colegas de aula, né, lá na Belas Artes, a FMG. A gente fez umas disciplinas com a nossa querida Ana Lúcia, e a gente tinha os seminários, né, no final da disciplina, em que cada um tinha que apresentar um trabalho. E era impressionante a quantidade de séries, né, que foram temas dos trabalhos. O próprio Arthur falou, foi você que falou sobre... Não, eu falei sobre Birdman, né? O seu foi sobre Birdman, exato. Eu falo Birdman toda hora, tá? Mas a gente teve o House of Cards lá, né? Isso, Community, exato. Então, assim, a gente vê como que esses trabalhos estavam inseridos. Era uma disciplina de cinema, gente. Não era sobre séries, não. Mas tinha tudo a ver, porque todos os conceitos, né, todas as teorias que a gente estudou ali, que a Ana passou pra gente nos textos e tal,
eram perfeitamente aplicáveis a essas séries que foram temas desses trabalhos. Né? Exatamente. Então, não dá mais para falar. Fazer essa separação é uma bobagem. Né? Criar uma rixa entre cinema e TV é uma bobagem, porque as coisas estão muito ligadas umas às outras. Com certeza. Bom, vamos entrar já aqui direto no... Aliás, só uma provocação antes. Eu acho que o formato de média deveria ser mais explorado pelos cineastas, porque a gente fica só nesse meio termo, né? Aliás, a gente não entra no meio termo. Fica no 8 ou 80, o curto ou longa. O média quase nunca a gente vê sendo usado. Eu acho que é um formato que, quem sabe, né, com a popularização de séries como Black Mirror, quem sabe a gente não veja isso sendo mais usado. Mas acho que fica na medida ali. Tem ideias que são melhores desenvolvidas no média do que no longa, né? Que você não precisa ficar enxertando coisas ali para poder cumprir a duração. E o interessante é que as séries mostram isso, né? Que você consegue criar histórias interessantes, complexas, cinematográficas que funcionam em 50 minutos, 60 minutos. Black Mirror é exatamente esse formato, né? Tirando os extremos, né? É questão da objetividade, né? Às vezes cabe a história perfeitamente ali, não precisa mais delongar, assim. Se delongasse ia ficar ruim. E é o que a gente observa às vezes em algumas séries, principalmente essas séries que a Netflix produz, que são às vezes temporadas de 10 episódios, mas poderiam ter sido 8. Que alguns episódios são só barriga, né? Mas só enchendo linguiça mesmo para poder talvez cumprir ali um tamanho, né? Que foi encomendado pelo estúdio. Mas se a gente for falar também das séries que tem continuidade entre os episódios, a gente também observa a mesma coisa do uso da linguagem cinematográfica. Né? Não, isso vale a pena ressaltar também. Game of Thrones, o House of Cards, né, que o Arthur citou, True Detective, né? Twin Peaks, né? Você chegou a falar aqui, mas tem tudo a ver também, né? Do David Lynch, que é fantástico. Mas uma coisa para poder falar, até na questão da estrutura do roteiro dessas séries, mesmo que essas séries elas são chamadas de arco dramático, uma série onde existe uma grande história que vai ser contada em vários episódios menores. Na estrutura do roteiro, cada episódio ele é estruturado e pensado como se fosse um mini-filme. Ele tem um conflito central, ele tem um objetivo, ele tem um personagem que vai ir do ponto A ao ponto B, que vai ter que lidar com tais e tais problemas, exatamente como um longa-metragem, como um curta-metragem. A estrutura do roteiro, ela é a mesma para qualquer tipo de história. Então, assim, pequenos detalhezinhos mudam. Um curta, a gente não tem muito tempo para elaborar tais personagens, então a gente tem que ser mais direto ao ponto. Mas em um longa, a gente dá tempo de trabalhar mais um personagem aqui, um personagem ali, mas de qualquer forma, cada episódio é um mini-filme, de certa forma. Então você não vai... por mais que uma série, ela não se um episódio não seja uma história fechada, igual é Black Mirror, cada episódiozinho também é estruturado como se fosse um filme. Eu tenho uma pergunta, assim, vocês acham que a questão da liberdade criativa é igual para ambas as linguagens? Tipo, o cinema, né, os estúdios e na televisão, os canais, assim. Você fala no sentido de... liberdade criativa, né? De permitir que o diretor faça o que ele quiser e tudo. Olha, eu acho que varia, né? Assim como no cinema vai variar de estúdio para estúdio, né? Perfeito. De diretor para diretor, de criador para criador, né? No caso de Black Mirror, eu não sei exatamente como funciona, porque teve uma mudança, né? A Channel 4 saiu e a Netflix comprou para poder realizar mais 2 temporadas, se eu não me engano. Sim, né? já a 4ª temporada já está fechada, inclusive a Julianne Moore dirigiu um episódio. Maravilha. Ela é incrível. Não, e é tão legal que a gente fica ansioso para ver mais, né? A gente tá elogiando aqui que tem poucos episódios, mas tem isso. Quando acaba, são só 6, deu 7. Eu tô confundindo agora se é a Julianne Moore ou a Judy Foster. É a Judy Foster. Acho que é a Judy Foster, isso. Eu tô lembrando agora. Eu vi uma então, notícia dessa mesmo. Eu tô tentando, às vezes eu confundo, né? Não, maravilha. Deve ser ano que vem, né? Deve ser ano que vem. Já tá marcada a Premiere para 2017. Bacana. Se eu não me engano, essa é uma notícia do IndieWire. Se alguém quiser pesquisar lá, IndieWire tem essa notícia. Já tá marcado, vai ter. A 4ª temporada vai ter, já tá fechado. Que bom. Mas, voltando à pergunta... eu acho que vai variar mesmo, né, de como que o estúdio trabalha, qual que é a relação dos executivos, né, dos produtores com os criadores, né, os autores. É exatamente como você falou, varia muito do produtor e do criador, né?
Porque nas séries, a gente tem aquelas produções de séries que são encomendadas mesmo. Tem um livro, eu quero fazer uma série sobre o livro tal, Shadow Stalkers, não sei o quê, sobre vampiros, não sei o quê. Bom, essa aí eu tenho 95% de certeza que é uma série de produtor. O produtor executivo vai, paga, escolhe um diretor e faz a série igualzinho ao cinema, né? A gente sabe que tem isso. Mas, por exemplo, quando esses showrunners, esses criadores começam a ganhar uma importância no mercado, Vince Gilligan, D.B. Wise, o Dan Harmon, o do Mr. Robot, esqueci o nome dele. Me fugiu o nome também. Mas ali Enfim, a gente vê que ele tem uma autonomia. Tem uma autonomia, né, para total, criar. exatamente. A partir desse momento, inclusive, por exemplo, a gente viu o exemplo do Vince Gilligan, que ele fez Breaking Bad, foi o sucesso que foi, para fazer o Better Call Saul, total liberdade. Ele faz o que ele quiser ali, porque ele já é um autor na série. Igual a gente tem os autores no cinema, né, grandes nomes, agora a gente está começando a ter esses grandes nomes nos seriados. Então essas pessoas são figuras que intocados, né? A gente tem o exemplo do Vince Gilligan, desses outros grandes showrunners que começam a ter tanto poder, eles se tornam tão significativos no mercado que eles têm liberdade para fazer o que eles quiserem, sabe? Tem alguns exemplos curiosos nesse sentido. O Frank Darabont fez a primeira temporada de Walking Dead, depois saiu, né? Não quis continuar para o restante. E a série tá bombando aí, né? Já... Eu nem sei quantas temporadas tem mais. Tem até spin-off, né? O próprio David Lynch, que teve uma liberdade criativa com Twin Peaks, mas na segunda temporada o estúdio começou a apressar para poder resolver o mistério, né? Quem matou a Lara Palmer? O que aconteceu? Isso mata o roteirista. Aí ele e o Mark Frost desistiram. Falaram assim, então vamos revelar o segredo e acabou a série. E aí a segunda temporada dá aquela queda. E agora eles estão fazendo o revival, né? Voltando aí Twin Peaks no ano que vem. É quase que o projeto não sai também, por causa de disputa também, né? De criativa, né? Ele e o Mark Frost com o pessoal que estava produzindo a série, que ele queria... tem a questão do orçamento também, né? Que sempre é um fator que complica. Ele queria que ficasse um pouco mais caro para poder fazer mais coisas, o estúdio não quis, e quase que o projeto não acontece, né? Mas acabou que no fim das contas deu certo. Então é a mesma coisa. Varia. O Brian De Palma, numa recente entrevista, falou que hoje o sistema de produção da televisão é exatamente igual ao sistema de estúdio antigo, que faliu em Hollywood. Então ele já está até prevendo que uma hora isso também não vai dar certo. Uma hora a coisa vai entrar em colapso. Vamos esperar que não dure tanto tempo e que a profecia não se concretize, né? Está dando certo, tem coisas tão boas sendo produzidas, né? E que as pessoas continuem tendo liberdade, né? O Charlie Brooker é um exemplo. Ele não dirige, mas ele está por trás da criação de tudo, né? Do Black Mirror. Ele divide alguns roteiros com outras pessoas, inclusive, mas ele é o grande mastermind ali por trás. É uma curiosidade, né? A roteirista do primeiro episódio é a filha do Quincy Jones. Rashida Jones. Ela já participou de The Office, já participou de Parks and Recreation. Sim, ela é produtora de vários longas, né? E ela está envolvida no roteiro desse primeiro episódio. Olha, da última temporada. Tinha me fugido o crédito ali dela. Aquilo é interessante, incrível, né? Bacana. Bom, vamos... Esse episódio são três roteiristas. Eu lembro que eu pesquisei isso. Vamos falar desses novos episódios, então, né? Da terceira temporada. Antes da gente... Posso só fazer um comentário assim do Black Mirror antes? Claro. É legal a gente pensar, acho que a gente acabou falando muito rápido, dessa essência da série Black Mirror, né? Porque eu acho que uma questão que eu gosto muito dessa série é assim, ela mostra uma tecnologia futurista, 90% do tempo. Tem algumas outras, igual você comentou, né? Que tem episódios que parecem que podem acontecer daqui a 2 anos, 3 anos. O primeiro episódio da primeira temporada, ele poderia acontecer. Ele não tem nenhuma tecnologia que envolva só aquele episódio especificamente, né? Mas é muito legal como as tecnologias, como ser humano, qual é a relação dele com as tecnologias e com os outros seres humanos a partir dessa tecnologia. A tecnologia, ela não é só um pano de fundo. Ela não é só, estamos vivendo em 2050 neste mundo. Agora as coisas vão acontecer aqui. Não é isso. A tecnologia de cada episódio, ela potencializa alguma coisa dentro dos seres humanos. Então, se a gente tem seres humanos ciumentos, possessivos, quando tem uma tecnologia, como o exemplo do episódio 3, que
pode fazer com que esse ciúme se potencialize, onde essas brigas amorosas, isso vai ser intensificado. Então, uma coisa que Black Mirror traz é exatamente isso. Olha, se no futuro acontecesse tal coisa, o que você faria? Isso que eu acho muito legal, porque todo episódio termina com essa questão. E você faria o mesmo? Você também teria essas mesmas reações sobre essa tecnologia? E eu acho que é por isso que é perturbador, né? Como andam dizendo, porque na verdade, assim, não é só a questão de consequências do avanço tecnológico, consequências futuras, mas sim como que a gente tem se relacionado com esse avanço e também entre nós mesmos, assim, como que esses aparelhos tecnológicos têm influenciado e, de certa forma, inflamado certas coisas que já estão presentes em nossa essência, assim, na nossa própria humanidade, né? Como se fosse uma extensão de nós mesmos. Exatamente. Assim. Uma coisa que eu gosto muito, porque o Black Mirror, ele... Assim, a tecnologia ela existe, mas ela não é o problema. Não é uma tecnologia que está escravizando o ser humano, não é uma tecnologia que está fazendo que os humanos sejam alienados. Não, isso já acontece tem muito tempo. A tecnologia avança, mas é a forma como o ser humano lida com ela que torna ela tão perturbadora, tão problemática, que gera toda aquele incômodo que a gente tem quando a gente assiste o episódio. É aquela coisa do tipo, isso é um absurdo, mas será que faria o mesmo? Nossa, mas é muito absurdo. Nossa, mas... eu acho que eu faria a mesma coisa. E aí você começa a se questionar e a coisa ganha força, né? Às vezes eu vejo pessoas comentando assim, nossa, já pensou se isso acontecesse mesmo? Nossa, mas se você for parar pra pensar, já está acontecendo. O que a série faz é dar uma dimensão maior, digamos assim, né? Mas vários detalhezinhos assim... Quase caricaturizado. Sei lá, como é que chama? Vamos ter Caraca. Arrumei uma trava-língua aqui. Caricatura... Não, é difícil mesmo. Caricaturas. Né? Fazendo caricaturas. Das questões. Então, assim, por exemplo, no primeiro episódio que tem a Brás, aquilo é Instagram puro. É um Instagram total. O Uber, essa coisa da avaliação. Você dá uma nota, né? E essa nota vai influenciar os seus próximos serviços. Isso é muito louco, porque, de certa forma, ali, existe o Instagram... Tem as questões para se ter sobre ele, né? Do visual, da questão da sua imagem. Mas o Uber, isso influencia na sua economia. Então, assim, não é... Ok, o Instagram pode influenciar de certa forma? Pode. Facebook também pode. Mas o Uber, a nota que você ganha influi no que você vai receber no final do mês. Porque se você tiver uma nota muito baixa, você vai pegar menos corridas. Se você pegar menos corridas, enfim, você começa a atrapalhar no seu financeiro. Para o cliente também, né? Porque também tem avaliação para o cliente. Tem dos dois. Então, outro dia a gente precisou pegar um Uber, ele estava demorando, e aí eu pensei, vamos cancelar. Mas espera aí, se cancelar, a gente pode levar a avaliação negativa. É o mesmo questionamento do episódio. É o mesmo questionamento. Então, assim, são coisas que já estão acontecendo, sabe? No detalhe. Isso é muito louco mesmo. Nessa questão de aplicativos de transporte, né? Não só o Uber, mas o de táxis também, né? Você tem que dar ali a nota no final, a avaliação. Eu fico com medo de dar uma nota menor. Mesmo que o motorista não mereça 5 estrelas, eu dou 5 estrelas, porque o cara sabe onde que eu moro, às vezes, né? Dependendo de onde que ele me leva, ele sabe onde me pega, onde eu trabalho. Porra. É muito louco. Ele tem as informações todas ali. Isso leva a gente a questionar a confiança que a gente está colocando nesse tipo de avaliação, né? Exato. Assim. Também de serviço de hotelaria, né? Aquele Airbnb. É também por avaliação, não é? Tem. Outro dia eu estava pensando acho que hoje nisso. quase tudo tem esses sistemas, startups, né? Esses aplicativos atuais. Essa forma de ranquear é uma forma que todo mundo está usando. Inclusive os próprios aplicativos, né? Os aplicativos ganham notas dentro da Apple Store, da Google Play. Eles, enfim, ranqueamento está sendo uma coisa muito comum. Tem a questão iFood. Você tem que dar nota para entrega e tudo. Aí você dá uma nota negativa, você vai fazer o próximo pedido, vai saber como é que esse pedido vai chegar. Eu estava até relembrando assim, aquela questão dos hotéis que antes tinham, né, classificação 5 estrelas, 4 estrelas. Isso está mudando agora para uma avaliação virtual de usuários mesmo. Assim. Então, é meio dúbio, porque às vezes a pessoa teve uma experiência que foi uma única dela e ela colocou lá como ruim,
E a gente leva aquilo em consideração, mas a gente não sabe o que aconteceu, né? Isso é bem profundo para se refletir. Sobre esse episódio, já que a gente já está falando um pouco mais desse... já vamos posicionando, discutir. né? Esse é o primeiro episódio da terceira temporada, da última temporada, né? Da terceira, chama Nosedive, né? Que Exato. é O Perdedor, eu acho que em português. Perdedores, isso. Aí outra coisa que é igual no cinema, né? As traduções dos títulos. São sempre aquelas traduções, né? Pois é, Nosedive, eu acho que é tipo cair de ponta, né? De nariz, assim. Eu acho que é uma coisa para avião, assim. É uma... que tem tudo a ver, né? O personagem tá caindo de ponta cabeça mesmo. Exato. E uma coisa muito legal, que eu tava estudando, lendo sobre o assunto, né? Que tem tudo a ver com aquela questão do panóptico do Jeremy Bentham. Sim. Que é a questão da torre, que está no centro da prisão, e só ela existir ali faz com que as pessoas se sintam vigiadas, né? E como isso, enfim, aí o Foucault usa isso no Vigiar e Punir, e depois o Deleuze usa isso para poder falar da modernidade. E é assustador como que isso hoje já é muito intenso, né? Que é a questão de que na internet, essa questão do panóptico, né? Dessa torre, elas são os aparelhos, elas são a própria internet. Então, em vez de você ter essa figura central, onde essa figura inspira essa vigilância, nós que nos vigiamos através dos aparelhos. Isso é muito louco, como que isso é atual e como isso nesse episódio é potencializado ao extremo. Porque é o ranking, né? Se eu te dou 5 estrelas, se eu te dou 4 estrelas, eu tô te vigiando. Olha, o seu comportamento não tá bom. Te dei 3 estrelas, te dei 2 estrelas. Então, eu estou te julgando e te vigiando ao mesmo tempo. Então, assim, é quando a coisa toma uma proporção assustadora, né? As pessoas vivem enclausuradas dentro dos próprios mundos. Que é uma coisa que é trabalhada no episódio, a trazer dos personagens, da relação, né? E a escolha dessa personagem, né? Que é uma figura que vive daquilo, de ser popular, né, de ser ranqueado e tudo. Mas você observa nos outros personagens também que eles estão inseridos nessa tecnologia, mesmo que eles não liguem tanto. Né? Tem o motorista, tem o irmão dela, né, mas as pessoas se preocupam, né, com a nota que elas recebem, mesmo que elas não vivam daquilo como a protagonista. É porque é um sistema que se instaurou, né? Então, assim, não teve como fugir. A gente viu o que aconteceu com quem fugiu, quem tentou fugir. Ficou à margem da sociedade, literalmente. E uma coisa que acontece é que a gente vai vendo essa crítica, ela tá bem sutil, ela tá pouco trabalhada. Inclusive, é uma das críticas minhas desse episódio é que essas pessoas à margem tinham que ser um pouquinho mais trabalhadas. A gente vê só pequenos detalhezinhos, e a gente vê, né, que são pessoas, são negros, são pessoas que estão à margem da sociedade hoje, no sentido de como esse preconceito ele continua, essas questões, é quase uma coisa meio apocalíptica, né? O mundo evoluiu e a gente tem os mesmos problemas, as mesmas pessoas são consideradas à margem da sociedade. Isso está numa tecnologia onde, sabe, a gente não teve evolução, a gente continuou tendo essa mente fechada em relação a esse tipo de coisa, né? Esse é um dos grandes questionamentos, né, que várias obras de ficção científica colocam. A tecnologia ela evolui muito mais rápido e pode superar a nossa evolução a partir de um certo momento e que a gente não acompanha. Né? Se a gente for lembrar aí de alguns contos, né, do Philip K. Dick, que depois viraram um filme. Se a gente pensar, por exemplo, em um filme como o Ela, né, do Spike Jonze, fantástico, que ali o sistema operacional do celular, que o Joaquin Phoenix usa, ele evolui, né, muito mais do que o próprio usuário, né, ele evolui sozinho. E se a gente pensar nos algoritmos, né, que agora estão sendo tão falados, tão questionados, eles têm inteligência artificial, eles vão evoluindo, né, a partir da experiência que ele tem com a gente, né, com o nosso uso. Isso é muito complicado. Né? E como que esse episódio tem tudo a ver com o primeiro episódio da segunda temporada, né? Sim. O Her, então começa uma tecnologia parecidíssima com a do Her e vai evoluindo com essa questão, né? Como falar desse episódio sem dar spoiler, né? Uma coisa legal também é essa obsessão pela perfeição, assim. E que eu gostei muito da estética do episódio, por isso que eu disse até que aquilo é Instagram puro, porque eu gosto muito do Instagram, eu sempre uso ele como inspiração, assim, até questão de trabalho mesmo, que eu cuido do Instagram do Cinematório, então a gente precisa
tá lá enfim, fazer como deve ser feito, né? Como se pede. Mas assim, a exigência está ficando cada vez maior. Então, as fotos têm que ser perfeitas. O grid do Instagram, ele tem que ter um filtro único. As fotos precisam ser sempre claras. Então, assim, as exigências para como você deve estar no Instagram estão ficando cada vez piores. E aí eu fico pensando, poxa, mas tá tudo virando um padrão. Então você entra em Instagrams de blogs de moda, por exemplo, Todos são padrão, todos iguais. Então, onde que aquilo vai me acrescentar, sabe? E aí você tenta fazer algo diferente, não ganha seguidor. Porque eles querem ver aquilo. Engraçado, né? O público perfeito. assume o padrão também, né? Então, Então, isso quem frequenta os blogs de moda espera X características do Instagram. Então, se você fugir disso, esse blog não é tão interessante. Ele não tem o filtro rosa, enfim, ele não tem X características que o definem como moda. Exato, exatamente. Esses de decoração também, reforma de casa que tá virando um boom, assim. Tudo, o estilo da casa é escandinavo. Que loucura, e tudo gente. clean. E assim, a princípio eu seguia porque eu queria aquela inspiração. Por exemplo, eu queria trazer aquilo pra minha vida. Aquela foto ali, daquele objeto pode me inspirar a fazer uma decoração parecida. Só que com o tempo fui percebendo que ao invés de inspiração, aquelas imagens perfeitas estavam me trazendo frustração, sabe? E eu acho que isso é o pior, porque vai te levando pra baixo mesmo, que é um nosedive. Isso que eu ia te falar. Tá Entende? tudo a ver com o episódio. Então eu parei com isso, falei, não, ao invés de inspiração tá me dando frustração. Quando eu percebi, eu parei mesmo, eu falei, porque não tá tendo criatividade, é tudo um padrão, e quando você se percebe fora desse padrão, você fica mal. Angustia, cria ansiedade, né? Exatamente. Eu não vou conseguir chegar naquele padrão. E o episódio é sobre isso, né? Tem essa questão, tem essa busca desse padrão. E é engraçado que tem a personagem que é a padrão extremo, né? Que é a referência Isso. 4.8 estrelas, que é quase 5 estrelas. Parece que ela foi esculpida perfeitamente para aquele mundo, né? E é muito engraçado que durante o episódio a gente vai ver as falhas desse padrão, dessa estética. Existem vários, e isso é muito legal, isso é um elogio que eu tenho desse episódio, é que a gente vai vendo pinceladas. O episódio ele nunca é explícito nesse ponto, ele não te mostra, olha que o erro disso tudo. Você vai vendo por A mais B, você vai vendo numa reação da personagem de que ela está insatisfeita, por mais que ela é uma 4.8, ela por dentro ela está mal. Ela olha de uma forma que ela está cansada, ela olha de uma forma onde ela está frustrada com aquilo, mas a imagem ela nunca deixa a máscara cair, né? Ela nunca deixa a façade dela ser quebrada. Então ela sempre tem aquele corpo perfeito, aquela foto no ângulo perfeito, aquela luz, exatamente, igual o Instagram. Tem que ter a luz perfeita, tem que ter o movimento perfeito, tem que ter a cor perfeita para que aquela imagem dela, a imagem da 4.8 se mantenha intocada, né? Depois que eu vi esse episódio, a minha relação com curtidas e tudo mudou completamente. Nunca me desconstruindo. Eu fiquei olhando, porque às vezes a gente tá olhando o feed, né, a timeline do Facebook ou do Instagram, e você escolhe o que você vai curtir ou não. Esse aqui não merece. Não, esse sim, esse aqui sim. Essa pessoa já curti demais, eu curti essa não. Virou uma moeda de troca mesmo. Exatamente. É um episódio. E mais, assim, a gente já percebe, já se tem notícia, a gente já, pelo menos no mundo da moda, assim, no mundo do entretenimento também, já há empresas que estão contratando de acordo com o número de seguidores. Por exemplo, modelos. É mesmo. Modelos, principalmente modelos, assim, eu já vi reportagens falando de Hollywood que tá, sabe, pensando assim em contratar atrizes ou atores baseado também na reputação virtual que essa pessoa tem. Então, sabe, é isso. Essa batendo na porta, essa é a realidade, né? É a realidade já, a gente tem. E por isso que é tão importante esse tipo de série, porque faz todos pensarem nisso, né? Às vezes alguém que não estaria pensando, a partir de Black Mirror vai pensar. Uma coisa que um elogio que eu tenho da série, ela torna essa discussão acessível, né? Total. Porque pode ser que... Você tem que ver que Netflix ele tem um alcance muito maior que o Channel 4, por exemplo.
Channel 4 era um canal B britânico. Tinha um nicho muito específico que consumia a série, inclusive torna a série com algumas características que hoje em dia elas diminuíram um pouco, assim, a questão de ser muito escuro, né? No Channel 4 era muito mais, você se sentia muito mais mal de assistir, porque era realmente mais pesado. Apesar de que nessa temporada também teve alguns episódios mais pesados, né? Mas a questão é que Black Mirror, ele te mostra personagens, ele te cria um contexto e ele torna acessível essa discussão. Olha, acessível e interessante, né? Como um entretenimento mesmo, como um filme. Você assiste, você gosta do que você está assistindo, porque a fotografia é linda, a atuação é muito boa, a direção é fantástica, então você fica envolvido naquele filme e aí você consegue discutir sobre aquilo no final, né? Você consegue, enfim... Não, total. Isso eles fazem muito bem, né? Esse primeiro episódio ele é dirigido pelo Joe Wright, que vem do cinema. Ele fez Desejo de Reparação, Ana Karenina, Orgulho e Preconceito, mais recentemente o Peter Pan. Então é um diretor de cinema que vem para essa série. E isso se tornou quase que não diria um padrão, mas se tornou recorrente nessa terceira temporada, porque o segundo ele foi feito pelo Dan Trachtenberg, que é o diretor de Rua Cloverfield 10, um dos melhores filmes de suspense e terror que a gente viu esse ano. E o Shut Up and Dance, que é o terceiro, foi dirigido pelo James Watkins, que fez antes A Mulher de Preto, com o Daniel Radcliffe, que é um filme de terror, uma homenagem aos estúdios Hammer, que faziam filmes de terror mais lá no Reino Unido, né, na década de 60, 70. É um filme bem legal também. E a gente tem no quarto episódio o Owen Harris, o diretor de San Junipero, que é um dos únicos que dirigiu mais de um episódio de Black Mirror. Ele dirigiu também o Be Right Back, da segunda temporada, aquele com o Domhnall Gleeson, né, que é o rapaz que morre, depois a esposa, que é a Gemma Arterton, usa a inteligência artificial para poder conversar com ele, né? Fantástico. Que é um episódio muito legal. Ele é o diretor desses dois e que são episódios que dialogam com essa questão da morte, né? É verdade. A temática deles são bem parecidas, inclusive. E o outro único diretor que também dirigiu mais de um episódio é o Carl Tibbets, que fez o White Bear, da segunda temporada. Pra mim é o melhor episódio, já que é muito foda. E o episódio especial de Natal. Nossa, o incrível. White Christmas, né? Os dois têm White, né? White, Então esses dois são os que fizeram dirigiram dois episódios, né? E não por coincidência são episódios muito bons. É incrível, assim. Eu acho... Pra mim, o White Bear é um dos melhores episódios, né? Mas a gente, eu tô pensando aqui pra gente não entrar em muitos detalhes dos episódios, senão a gente vai ficar aqui 3 horas conversando, né? Com certeza. eu tenho uma hora só pra falar de White Bear, porque pra mim é um episódio incrível, assim, ele me faz pensar e discutir muita coisa. Isso. Mas a gente vai passar pros próximos episódios. Né, vamos falando, né? Acho que é melhor, porque se a gente for indo um por um, a gente vai então, se alongar assim, muito. Ó, opinião pessoal. Dessa temporada, o que eu mais gostei foi o San Junipero. San Junipero. Eu não sei como é que pronuncia. É isso mesmo, né? Durante o episódio elas falam algumas vezes lá, mas acho que San Junipero, não sei se tem esse nome mais latino, né? Junipero, não sei. É um dos meus favoritos também. É um dos meus favoritos. Sabe por quê? Porque é uma coisa que... aquela questão que eu falei no início, que o Black Mirror, ele é uma série que te faz conversar. Termina um episódio, normalmente você tá, meu Deus, o que eu acabei de assistir? Aí você fica tentando processar aquela informação ali, aí você vira pro lado, se você tiver alguém assistindo do seu lado, ou você manda na internet, você vai pesquisar fórum, você vai tentar absorver aquele episódio, né? E pra mim, o episódio que mais fez isso nesses 6 episódios dessa terceira temporada foi este. Inclusive, uma das pequenas críticas que eu tenho em relação à terceira temporada, a essa temporada, é que os discursos, eles estão um pouco diretos demais, sabe? Por exemplo, o primeiro episódio, ele é interessantíssimo, mas ele é um discurso formado. Sim. Essa tecnologia não, essa forma de lidar com a tecnologia, essa coisa da busca da beleza, não é bom, não funciona, isso que está fazendo os seres humanos se decaírem cada vez mais, e esse é um discurso. Então, assim, a gente discute a partir disso, mas o episódio forma um discurso. Normalmente, uma coisa que o Black Mirror faz muito, ele não te forma um discurso, ele te joga a coisa e você que vai criar o seu próprio discurso a partir do episódio que você acabou de ver. Então, quando termina o White Bear, você fica pensando, tá certo ou tá errado isso que aconteceu? Mas pera, não, tá muito errado. Mas olha o que esse personagem fez.
Não, mas tá muito errado, isso é um absurdo. Mas olha, e aí, entendeu? Esse tipo de discussão que acontece no primeiro episódio da primeira temporada. E aí, você faria isso ou não faria para poder salvar uma figura importantíssima para a história? Faria? Não? E aí essa discussão, assim, que é muito... que eu sou apaixonado de Black Mirror, é essa capacidade do episódio de transcender o episódio em si. Fazer as pessoas discutirem e enfim, não, lógico que não, que absurdo isso, lógico que eu não faria uma coisa dessa. Não, mas poxa, entendeu? Esse tipo de discussão, pra mim, Black Mirror é muito rica. E esse quarto episódio é um episódio que traz isso de uma forma incrível, que é essa questão da morte, né? Da gente lidar com a nossa própria mortalidade, e se a gente tivesse outras opções de lidar com isso, como que a gente faria, né? E o episódio, pra mim, ele é excelente nesse sentido. Ele te apresenta personagens, te apresenta a motivação de cada um deles, que eu acho muito rico. Sim. Por que esse personagem age dessa forma? Por que ele faz isso que ele está fazendo durante a série? E aí você mostra a outra personagem, e no final você fala, e aí, você entendeu o que essa personagem quis fazer? Você faria o mesmo? E se você pudesse fazer isso, você faria? Então, esse tipo de discussão nesse episódio é incrível, né? Tirando a parte estética aqui. Que é maravilhosa. Gente, os anos 80 com uma repaginada meio neon, uma coisa... É incrível, assim. Não, muito e lindo, até a né? metade eu tava assistindo, assim, não, que bacana, né? Eles fizeram um episódio de época, né? Passa nos anos 80. Porque os anos 80 são os novos anos 60, né? Os anos 60. Pra nostalgia filmes, dele, né? É a mesma coisa, assim. Aí eu falei assim, será que eles vão pegar alguma coisa de tecnologia dos anos 80 para trabalhar em cima disso? Né? E depois tem aquela virada, né? Que não é uma virada, né? Ele te dá um dado que você não sabia antes, e aí tudo se encaixa. Assim, nossa, cara, legal, que sacada bacana que eles O tiveram. roteiro é muito bom, sabe? Porque Muito uma questão que a gente... As atrizes são ótimas. Fantásticas, Né? Ah, fantásticas. Realmente, é um dos melhores. Uma coisa que é muito rica em roteiros em geral são os pontos de viradas, né? É quando a história ela caminha para um sentido, o roteiro te faz entender que a história vai em algum lugar e de repente uma coisa acontece, um evento, um personagem novo, uma informação nova e você fala, opa, pera, a história vai para outro caminho. Então você como público que está assistindo aquele filme, isso cria uma nova forma de prazer para você sentir, uai, pera, então não é isso que eu estava vendo? É sobre outra coisa? Sobre o que é então? E aí esses pontos de virada que tornam o roteiro cada vez mais interessante, cada vez mais instigante. E nesse episódio a gente tem muitos pontos de virada. Então a gente acha que é sobre tal coisa. Não, não é. Uai, então calma, sobre o que é? Ah, é sobre isso. Uai, não, mas essas pessoas são assim? Nossa, como assim? Aí você vai indo. Ah, não, entendi, então tal coisa vai acontecer, né? Não. Aí você fica, nossa... É essa coisa que torna o roteiro tão vai rico, quebrando, né? assim, né? A gente tende a sempre ficar levando para um padrão de entendimento. É isso. Não é. Volta. É isso. Então é muito interessante É mesmo. muito legal. É óbvio que tem diversos outros aspectos de roteiro desse episódio que são incríveis. Personagens, motivações, o tema, né? A forma como é trabalhado, os diálogos, tudo é muito legal. Mas isso é um elogio que eu tenho da estrutura desse episódio. Como que ela vai te surpreendendo e vai te trazendo coisas novas e te deixando ansioso e curioso. De repente você está em pé quase olhando para a televisão, meu Deus, é isso que vai acontecer? É isso que... Enfim, torna o episódio para mim um dos melhores assim, dessa temporada. Dois outros aspectos também que eu levantaria e que estão presentes nesse episódio, mas também podem ser, é um elogio que também pode ser estendido aos demais. Primeiro, a questão de trabalhar dentro do gênero cinematográfico. Eu vou falar cinematográfico sim. Porque é. Que aqui a gente está trabalhando com a questão do romance e daquela questão da juventude, né? Que a gente já viu. A personagem, a Ruivinha, ela é a Molly Ringwald dos filmes do John Hughes, né? Parece que ela saiu do Clube dos Cinco, né? Tem uma hora que ela tá trocando de roupa que ela tá com o figurino da outra personagem do Clube dos Cinco, inclusive toca a música, né? Do Simple Minds, né? O tema principal. Né? Dica, tem uma playlist no Spotify só com as músicas desse episódio. Eu vi. Você viu? Incrível, né? Muito boa. O próprio né? diretor parece que jogou assim. Galera, olha aqui, ó, isso aqui que eu não esperei pra fazer no episódio. Exato, pegaram o espírito dos filmes dos anos 80 perfeitamente ali. Então, nesse episódio a gente tem essa questão, mas a gente vai ter em outros episódios o terror, o policial, né, a própria ficção científica, a sátira política, enfim. A gente vai... O Black Mirror, ele transita, né, entre vários gêneros cinematográficos, né, não fica só preso em uma questão, embora tenha esse tema central que é comum.
E a outra questão, também falando de gênero, mas agora de um outro tipo de gênero, que é como que Black Mirror promove a participação de mulheres, né, de personagens gays, né, de personagens negros, né, tem essa diversidade. A gente, se pegar o último episódio, que são 2 mulheres policiais, né, que estão ali liderando aquela investigação, né, isso é fantástico, né? No San Junipero também são 2 mulheres, né? Então a gente vai observando que não é uma questão que fica o que é muito criticado, né, de Hollywood, de sempre priorizar tipos masculinos, Protagonistas, homens brancos, né, heterossexuais e tudo mais. A gente, Black Mirror, o cachorrinho latindo aqui, mas isso é bacana de pegar um ambiente justamente isso. Mas a gente percebe que a série ela é bem progressista, né, nesse sentido. Sim. Né? Isso é muito legal. Incrível. Os personagens são. Essa questão da escolha dos personagens, é sobre quem eu estou contando essa história. São incríveis. A gente vê um cuidado para mostrar. Fugir desse padrão, fugir do padrão do heterossexual branco, que tem certas características de personalidade, enfim, essa coisa que a gente já cansou de ver isso em várias histórias. E a gente vê, o primeiro episódio é um primeiro-ministro que ele é um pouco gordo, ele tem um padrão estético diferente, e aí ao mesmo tempo a gente tem nos outros episódios, isso que você falou, cada personagem, no 5º episódio é um negro, que ele é do soldado, exército, né? do exército, do soldado. Isso. Então é muito interessante, né? Essa escolha ela é muito interessante. E é uma coisa que eu acho incrível. Como que os personagens são extremamente bem trabalhados, independente da cor, independente do gênero. Isso é uma coisa que eu acho muito legal. O negro, por exemplo, nesse episódio, ele não está lá para cumprir um personagem que seria um negro. Aquela mesma história poderia ter sido feita por um papel de uma pessoa branca, por exemplo, sabe? É um soldado. Inclusive tem essa crítica das pessoas serem desumanizadas, né? A mesma crítica que a gente tem no Fullmetal Jacket. Sim. O Nascido para Matar, do Kubrick. Essa questão de que você vai para o exército, você perdeu a sua humanidade. Você é apenas mais uma peça dentro desse sistema aí que está... Inclusive, no episódio eles citam a guerra do Vietnã. Sim. E, inclusive, tem a menina que é soldado, né? Como que fala soldado pra mulher? Tem feminino? Tem umas palavras que tem que inventar, aí, né? Pois é, isso é um problema, inclusive. Mas, enfim, e é legal de terem colocado também ela como soldado, porque né, tem a comandante também é mulher. É uma mulher, exatamente. E eu acho isso incrível. Tipo, então, assim, não tem essa coisa do papel do homem negro, sempre cumpre um tipo de papel muito específico no cinema, nas séries, que é para uma pessoa... Não, esse é um personagem e ele é negro. E faz parte da história, sabe? E não é uma coisa... Não é, tipo assim... não é aquele mesmo papel que o negro faria. Não, ele é um soldado e ele é negro. É isso, sabe? Isso que eu acho que é uma coisa que existe, tem toda essa discussão em cima disso. Existe um movimento que os próprios negros estão fazendo para a inclusão em papéis, que é exatamente isso. O negro pode desempenhar o mesmo papel que um branco para um personagem. Ele não precisa receber sempre os mesmos papéis. E o Black Mirror mostra isso. Tanto para negros, quanto para homossexuais, quanto para mulheres. E sim, o personagem ele é tão rico e tão interessante, independente da forma com quem está sendo... com quem está representando ele, sabe? Então o ator está ali para representar. Perfeito. Eu queria que a gente comentasse também sobre o episódio 3, que é o Shut Up and Dance, que também é uma questão que parece que se passa no presente também, né? Não tem nenhuma tecnologia que seja nova, que seja futurística lá. Esse é aquele sobre o garoto que vai se masturbar no quarto e recebe um e-mail falando: nós vimos o que você fez. Ele descobre que ele está sendo observado, né, pela câmera do computador, e depois ele começa a receber mensagens no telefone. A irmã pega o notebook para baixar filme, tem a crítica direta, né? Não baixe filmes, galera. Foi lá para baixar filme, baixou o filme. Pegou vírus. Travou no computador aqui, não sei o que fazer. Resolve isso aí. Entrega pro menino, o menino não consegue resolver, só que ele pegou um vírus. E aí, a partir dali, ele consegue... tudo que ele tá fazendo tá sendo gravado pela webcam dele. E também, assim, sem entrar em spoiler, sem entregar o final, mas é outro episódio que tem essas viradas, né? Que você vai acompanhando, né, aquele mistério, quem é que tá por trás dessas mensagens e tudo.
depois, quando você descobre, cara, te dá aquela dúvida, né, que você teve aí vendo o White Bear. Você fala, porra, mas, né, acho que as coisas não são bem assim, né? Acho que, na verdade, foi bem feito. Você tipo, propõe esse julgamento moral, né? Ele te cria primeiro uma expectativa, depois ele te joga o contrário, né? É o que tem também no episódio 6, né? Hater in the Nation. Eu ainda tenho que formular isso melhor, mas eu acho que Black Mirror é sobre o julgamento, sabe? É sobre essa questão, não que julgamento seja um tema central, mas é uma coisa que perpassa todos os episódios. Ou julgamento mesmo, literalmente, uma pessoa julgando outras pessoas, mas a gente julga os personagens o tempo inteiro. É a gente tentando, observando aquilo e falando, olha, eu não faria isso, então eu acho que eu faria isso. Tentando se posicionar e tomando e pensando em como nós reagiríamos e viveríamos de acordo com aquelas situações, né? Que acontece muito no ambiente virtual, né? Aquela coisa de você estar ali e julgar o tempo todo e às vezes fazendo coisas sem nem pensar direito, né? Compartilhando, até a questão das hashtags também. Então, eu também acredito que essa questão do julgamento, da justiça, do que é justo para mim, o que é justo para você, é um dos temas centrais. Exatamente. Além da relação da tecnologia e como a gente lida, né, entre pessoas. Não, exatamente. O quinto episódio tem também já começa a trabalhar um pouco mais disso, né? Essa questão do exército, a gente começa a ter a gente começa a ver uma realidade, né? Aquela coisa, você, no início você acha que é um jogo, você não entende se é realmente um exército, o que está acontecendo ali. Existem seres que são denominados como baratas e você fica tentando entender, mas o que são baratas, né? Assim, e aí a partir daí a gente começa a ver para onde o episódio vai caminhando, e a gente fica julgando aquela situação, até o momento que tem um embate, né? Um personagem, ele explana sobre o que está acontecendo e você para e pensa, né? Poxa, mas está muito errado, mas ele te dá números que te fazem questionar isso, sabe? Não, mas isso está realmente reduzindo tal problema. Aí você fala, não, mas isso é muito errado, mas está resolvendo o problema. E aí, esse tipo de questionamento que torna a coisa muito angustiante pra gente que está assistindo o episódio, né? A gente fica colocado nessa posição de, e aí? O que você faria? E a gente, como são questões muito complexas e questões pesadas de se pensar, a gente fica nessa angústia, né? Verdade. Acho que Black Mirror trabalha muito com essa questão, deixar o público angustiado, tentando absorver e tentando refletir sobre o que ele está assistindo ali, né? É quase como algo sem resposta e que a gente fica pensando em todas as possibilidades, né? Isso é muito bom, assim. Eu gosto também acho que talvez nem tanto nessa temporada, mas nas anteriores, do design dos gadgets, né, dos equipamentos, que é uma coisa muito minimalista, que é inspirada, obviamente, né, na linha Apple, né, suas estéticas arredondadas, aquela coisa toda, branca, né, mas você percebe assim, são coisas que poderiam estar no nosso ambiente, né, são perfeitamente inseridas no nosso ambiente, por isso que é fácil a gente se relacionar e se identificar com aquelas situações. Com certeza. Né? Você imagina, poxa, no episódio de Natal que tem aquela prisão, né, aquele ovinho, aquilo poderia estar aqui na mesa, né? Não é uma coisa assim que todo o ambiente é modificado. Aquilo é inserido no nosso ambiente, né? É como se o mundo continuasse o mesmo, né? Mas essas coisas fossem sendo inseridas. Se a gente pensar que nos anos 90 a gente jamais imaginaria estar com um celular na mão, acessando a internet, a gente nem sabia o que era computador, internet. Né? O mini computador, processamento que... Sim. O mesmo acontece com figurinos também, né? Você vê figurinos minimalistas, coisas que a gente usa já hoje em dia, tudo aproxima mesmo da nossa realidade. Porque acho que é uma percepção muito acertada dessa ideia de futuro, porque quando a gente vê alguns filmes de ficção científica que imaginam um futuro que, por exemplo, nos anos 70, os filmes que imaginavam os anos 2010,
eles tinham uma outra percepção de que tudo estaria diferente, né? Se a gente pegar o próprio De Volta para o Futuro 2, que imagina um 2015 totalmente modificado, e aí em 2015 a gente percebe que nada daquilo se concretizou, nada tá exagerado, né? Algumas coisas, jeito, né? E você vê que, por exemplo, a Nike correu atrás para poder disponibilizar logo o tênis que ia amar sozinho, né? Porque ainda não tinha sido feito, mas porque as pessoas começaram a questionar, cadê? Eles foram lá e fizeram. Ué, já no filme eu vi, então eu quero ver isso em 2015, né? E no Black Mirror não. O Black Mirror ele imagina essas pequenas coisas, né? Ele utiliza essa tecnologia que a gente já tem disponível hoje, imagina como que aquilo pode ser expandido, né, modificado, evoluído, né, mas de uma maneira que poderia estar acontecendo aqui, né, hoje. E uma coisa que eu acho muito legal, né, ele não tem a pretensão de te mostrar um mundo em 2050 que tenha um monte de modificações. Não, ele quer te mostrar uma tecnologia. Ele quer te falar o seguinte, olha, nesse mundo existe isso. Isso que existe, esse pequeno dispositivo, esse pequeno chip, ele pode te dar um problema que você não tenha noção. Aí, olha, pum, te dou um episódio inteiro sobre essa discussão. E aí, o que você achou disso, né? Exato. Ele não quer te dar uns Estados Unidos, uma Inglaterra de 2060 e te mostra o que vai ter de carro, o que vai ter de cadeiras, novidades. Não. O que é importante para esse episódio? O que eu quero discutir? Aquela questão que a gente estava falando, né? Qual faceta do humano com a tecnologia eu quero falar? É sobre ciúme? É sobre vingança? É sobre julgamento? Então eu vou te pegar isso e vou te dar uma tecnologia, ou duas, ou um prédio, enfim, e vou trabalhar essa tecnologia e vou tirar o máximo que ela pode lidar, enfim, como que o ser humano lida com ela e aprofundar isso o máximo possível, né? Não, isso é muito bacana. Acho que é um dos grandes méritos da série fazer isso. E agora, pensando aqui nos episódios, acho que até por a gente nem ter tocado muito nele, acho que o que ficaria por último aí no ranking seria o segundo, o Playtest, que é aquele que é mais de terror, né? Ele é praticamente um filme de terror. Ele tem uma coisa muito legal que eu gosto, que é trabalhar justamente essa questão do monstro, né, que me lembra muito John Carpenter, Enigma do Outro Mundo, aquele tipo de terror dos anos 80 que as criaturas, né, aquelas coisas inimagináveis, elas apareciam. Mas acho que assim, dessa questão de propor essa discussão é o que é o mais raso, né? Não tem muita discussão, né? Pode falar. Não, eu acho que se eu fosse fazer um ranking dos meus episódios favoritos, seria o quarto, o sexto, o primeiro, o quarto, o sexto, o quinto, o primeiro, o terceiro e o segundo, né? Pensando mais ou menos, seria em torno disso. Acho que eu iria por aí também. E eu acho que assim, aquela questão, cinematograficamente falando, é um episódio lindo, um episódio muito bem construído, o terror, né? Inclusive foi o diretor de Cloverfield, né? Isso, que você falou. Exato. Fantástico, a construção é fantástica, os sustos, inclusive tem uma metalinguagem, né? Tem uma hora que ele tá lá, então atrás, enfim, talvez seja um spoiler, né? Mas tem ele brinca com o próprio gênero do terror, e isso é uma piada no filme que vira um susto depois, e como que ele brinca com a nossa expectativa de onde a gente vai tomar susto, onde que não vai tomar um susto. Como o personagem sabe que as coisas estão... É uma coisa interna, né? Que é como se fosse, né? O que mais te causa medo? É a sua própria cabeça. O que mais te dá medo é o seu próprio cérebro tentando imaginar as coisas, né? Eu acho que esse é o que funciona mais, assim, ligado ao gênero mesmo. É como se ele foi pensado para o gênero, assim, olha, vamos tratar de terror psicológico e vamos fazer isso, porque você comentou, né, que essa temporada ela tá bastante ligada aos gêneros cinematográficos. Eu acho que é mais essa temporada mesmo, da outra não tanto, né, das outras, nem da primeira nem da segunda. E nesse episódio é o terror psicológico. Eu não consigo fazer todos os questionamentos que eu faço com os outros episódios. É mais essa coisa do medo mesmo, na sua cabeça. E a questão de games também, que tá ligada, né? Mas... Até que ponto, né, uma empresa faria testes... Acho que tem muita coisa do teste, né? Até que ponto você colocaria em risco a saúde de vários ratos de laboratório para poder ter um grande jogo, um grande objeto interessantíssimo, que seria o produto final desse projeto, né? Que o episódio gira em torno disso, um hiperprojeto de
de um grande game designer do futuro, talvez um Kojima, que hoje em dia a gente considera, né? Tem até essa brincadeira, ele é um japonês, a gente tem essa figura hoje do Kojima, né? Que é o criador do Metal Gear Solid, de projetos incríveis, ele é um nome assim, nos games que tem essa pequena brincadeira, talvez, não sei se proposital, para relacionar os dois. Mas até que ponto, né? As empresas, até que ponto a gente acha esses testes válidos, até que ponto sacrificar vidas, ou enfim, até que ponto colocar as pessoas sob um estresse extremo para poder fazer uma tecnologia melhor ou pior. Mas assim, eu concordo que não tem muito de se pirar a respeito desse episódio, né? Mas ele é um terror, exatamente como você falou, é um terror incrível. É um episódio que, como entretenimento, né? Como um episódio de terror, ele é ótimo, ele funciona perfeitamente. Não gosto muito do ator, achei meio canastrão, mas nem tudo pode ser perfeito, né? Tem que ter um baixo, né, na cena. Tem uma coisa que eu achei legal no episódio 6, a gente tem uma referência a Birds, né? Do Hitchcock. Sim. A gente tem uma referência. Eu comecei assistindo assim, eu fiquei, gente, isso é muito Birds, isso é a coisa da natureza, né? E aquela questão a natureza entre aspas, né? Porque é uma natureza mais artificial. E como que ela que gera o pânico, a coisa vai aumentando e vai ficando gigante, e a gente fica angustiado pelo personagem que está cada vez mais preso pelo ambiente, né? Pelos seres vivos, com muitas aspas, em volta dele ali. O ataque. É uma referência, é o ataque, né? Eu também percebi muito essa referência e também me lembrei de Arquivo X. Arquivo X. Né? Os bons episódios de Arquivo X tinham essa coisa, né? Essa investigação e morte, enfim. Eu não sei se é uma referência, mas o próprio cabelo da Kelly MacDonald tá meio de Scully, assim, né? Tá um pouco. Tá um pouco. E tem essa dualidade entre as duas, que tinha muito em Arquivo X, né? Entre Scully e Mulder, assim. É legal você imaginar, né, que tem uma policial que é especialista em hackear, né, os sistemas ali e perceber, ter o domínio da tecnologia. Exatamente. E tem uma cena, inclusive, que é bem perturbadora, que o policial asiático vira pra ela e fala: mas você não devia ter acesso a isso aí não, que ela tá sabendo onde é que a pessoa tá, né? A pessoa ela tá procurando. acessa tipo um sistema do FBI que era super encriptado e restrito, ela começa a rastrear. Não, peraí, como que você tá fazendo isso? E passa batido, né? Não, mas eu preciso. Eu preciso aqui. O cara, tá bom, então vai, descobre o que você tem que descobrir. Eu senti isso o tempo todo no episódio, porque assim, as pessoas, era como se tivesse tudo protegido, mas na verdade ninguém tinha controle de nada. Até o dono da empresa lá, das abelhas, tipo, completamente perdido, sem saber o que fazer com o sistema hackeado, não sabia lidar com o próprio sistema, assim. E eu confesso que quando apareceu a solução das abelhinhas, eu achei fantástico, lembra? Eu falei, nossa, isso é legal. E aí depois se transformou no terror, né? No terror. É porque esse elemento das abelhas, ele é inserido realmente como algo assim, isso aqui vai acontecer no futuro, é pro nosso bem, né? Aconteceu, né, uma extinção, parece, não existem mais abelhas. E aí uma forma que eles conseguiram de restaurar o cadeia alimentar, né, o equilíbrio biológico da cidade, da polinização das plantas, das flores, e aí criaram abelhas artificiais. E a coisa meio que gira em torno disso, e é uma coisa bem assustadora. E tem um momento também que um personagem fala eu não sei se ele é que hierarquia que ele tá ali naquele sistema, mas é como se fosse tipo um primeiro-ministro, uma coisa assim. E aí o personagem fala com ele assim: olha, se a gente desligar o sistema todo, aí o ambiente, né, todo vai entrar em colapso. Ele fala assim: azar, eu quero isso pra minha vida. Ele tá envolvido num escândalo, né? E fuck aí that. tava gerando fuck that. Eu quero só com essa coisa do egoísmo, né? Não, eu não quero saber não, eu quero resolver o problema. É interessante também aquela discussão de desligar a internet inteira, né? Não, vamos desligar tudo. Tem que ter um jeito de resolver, né? Total. Skynet, cara. Skynet. Uma coisa que talvez seja legal pra galera que gostou do 5º episódio, o episódio do Soldado, tem um curta-metragem que trabalha com um tema bem parecido, chama Uncanny Valley. Não sei se vocês já ouviram falar, mas não. É um curtinha-metragem, 6 minutinhos assim,
exatamente sobre isso. São, enfim... Dá pra ver na internet? Dá pra ver, tá liberado. Vimeo, YouTube, vocês então te conseguem coloca, achar. Te coloca aí também. Tem tudo a ver com a post. temática, essa questão da... Enfim, tem a ver e não tem, né? Mas o fim, o objetivo pelo qual uma tecnologia está sendo criada tem mais ou menos o mesmo objetivo, né? Bacana. Mas é bem interessante, é bem visual assim, o curto, ele tem muita pós-produção, se passa no futuro também, né? E eu acho que vale a pena, pra quem gostou do quinto episódio, achou fantástico. Tem uma coisa legal, né, do quinto episódio, ele tem uma estética gamer também, né? Câmera em primeira pessoa, aquela coisa... eu achava que aquilo era um jogo mesmo. Né? Tem esses jogos tipo Left 4 Dead, que você vai atrás de zumbis mesmo, né? Na hora que apareceram aquelas criaturas, a primeira coisa que eu imaginei foi isso, que a gente estaria vendo, né, pessoas jogando um game. Muito louco isso, porque a gente estava conversando um pouco mais cedo sobre como o cinema e a televisão e as séries estão se juntando, né? E o jogo agora também, que tem essa terceira mídia, que era uma mídia que estava, enfim, para trás, começou lá... Era uma mídia bem recente, né? Se a gente for pensar em termos de... Recente assim, óbvio que eu estou falando mais dos jogos eletrônicos, né? Claro. E os jogos eletrônicos estão começando, ganharam muita força, já ultrapassaram, né? A indústria de jogos hoje, ela lucra mais do que o cinema, lucra mais do que a TV, tenho quase certeza. É a indústria do entretenimento que mais lucra. Então ela cada vez ganha mais importância e a gente começa, inclusive, a ver jogos com atrizes de filme. A Ellen Page participou de Beyond Souls, por exemplo. A gente começa, então começando a ter o cinema para dentro do jogo. E aí a gente vê um episódio como esse, que tem uma estética visual do jogo. Câmeras em primeira pessoa, muita subjetiva. A gente vê aquela referência aos FPS, né? First Player Shooters, que são jogos em primeira pessoa de tiro. Sim. Então a gente tem... a câmera simula um jogo dentro do episódio. Então como que a gente começa a enxertar, a gente começa a ver que a estética de jogos estão começando a fazer parte do mundo das séries, fazendo parte do mundo dos filmes. A gente está vendo um monte de filmes sobre jogo e a coisa começa cada vez... O entretenimento está cada vez mais... Inclusive, tem jogos que são como se fossem filmes. Sim. Life is Strange... Tudo é uma narrativa. O jogo é uma narrativa. Né? Eu não acompanho muito games, mas eu tenho... conhecimento, né? Que eles estão aí e são bem interessantes mesmo. Mas é isso, cara. No cinema mesmo, um filme recente que inclusive dialoga muito com o episódio 3, né? Da vigilância, que tem aqueles desafios que o menino tem que cumprir, né? Para poder se livrar daquilo, que é o Nerve, com a Emma Roberts e o irmão do James Franco, que eu sempre esqueço o nome dele, Dave Franco. Que utiliza bem essa questão de você ter essa tecnologia, que é um jogo que você escolhe, ou você é o jogador ou o observador. Então tem essa plateia que observa as pessoas jogando, e os desafios são coisas que você tem que fazer em lugares reais. Você tem que entrar numa loja, vestir uma roupa e sair da loja com aquela roupa, sem pagar. Por exemplo, é um desafio. E se você cumprir esse desafio, aí você ganha mais pontos e vai subindo no ranking de popularidade. E você fica preso dentro daquilo. Os jogadores, eles não conseguem sair. O grande lance acaba tendo que buscar essa liberdade. Entendeu? Porque eles estão detentos ali. Dialoga bem com esse episódio. E é um filme que é bem interessante. Acho que ele chegou meio sem notícia, não foi muito divulgado. Chegou até a ficar um pouco tempo mais em cartaz. Acredito que agora já está disponível. O pessoal vem em casa, né? Então vale a pena. Quem não conferiu e gostou desse episódio, gostou de Black Mirror, é um filme que propõe uma discussão dessas, né? Como da nossa relação com a tecnologia e os julgamentos que a gente faz a partir disso. E na questão da estética também, ele propõe algumas coisas interessantes de se apropriar dessa estética da internet, né? Dos aplicativos, que me remete a um outro filme que é mais radical ainda nessa proposta, que é o Amizade Desfeita, que esse é um slasher, né? Um filme de assassino que vai matando jovens, só que ele se passa todo na tela de computador. É um filme que passou no cinema no final do ano passado, mas foi super
batido assim também, ficou pouco tempo em cartaz, acho que até por essa proposta mais diferente, né? Quem vai assistir o filme fica assim, pô, mas fica vendo a tela do computador o tempo inteiro. Mas eu achei interessante ele ter chegado a estrear no cinema de shopping, né? Isso é algo assim que você não costuma ver, essas propostas de imagem, né? Essas propostas estéticas mais experimentais. E não chega nem a ser tão experimental se a gente pensar que o público para o qual esse filme é voltado é um público que passa o tempo todo em chat, né, em Skype e tudo. Então a narrativa ela se desenvolve por meio dessa linguagem do próprio Skype, do aplicativo de chat. É bem interessante. E é isso que você falou da estética do game, ela fica bem evidente ali. Eu me lembro também de um filme que se chama Gamer, com o Gerard Butler, que é bem interessante, é um filme que foi mal recebido pela crítica de uma forma geral, mas ele propõe realmente um uso da linguagem, né, e dessa discussão que é interessante. O Uncanny Valley que eu falei, ele é bem mais próximo de Gamer. Bacana. Quero ver. Mas é muito bom. Quero ver. Também tem uma dica de filme que eu vi recentemente e que dialoga muito com Black Mirror como um todo, assim. Chama Advantages, de 2015. É uma diretora, ela chama Jennifer Feng, e a protagonista também é mulher e é centrado mais na questão da tecnologia, mas do ponto de vista feminino, assim. Bem feminino, tanto é que a protagonista tem uma filha, então voltado para a relação dela com essa filha e o que ela tem que fazer para, no mundo moderno e futurista, conseguir dar uma boa educação para a filha, porque no filme mostra assim essa exigência, né, cada vez maior para você entrar no mercado de trabalho, principalmente para as mulheres, questão da maternidade, questão de idade também, as pessoas ficando, entre aspas, inúteis, com cada vez menos idade. Então, assim, é um filme bastante interessante para quem estiver interessado assim, numa visão feminina da coisa, né, feminista, inclusive, e que eu vi recentemente. É uma dica. Advantages. Advantages. Isso. Está disponível no Netflix. Sim, disponível no Netflix. 2015. Maravilha. Arthur, adorei o papo, foi muito bacana e acho que no ano que vem, quando a 4ª temporada de Black Mirror estiver disponível, a gente podia marcar um papo desse de novo, hein? Com certeza, estarei sempre disponível. Outros temas também, né? Não só Black Mirror, mas acho que com certeza, rendeu eu adoro bem conversar aqui de série, eu gostar de cinema, precisando de gente para poder falar, estarei sempre disponível. E fazendo o convite pro público a assistir Black Mirror. Quem não conhece, assistam, que é uma experiência fantástica, assim, uma experiência como um entretenimento. Você não quer pensar muito não, você só quer assistir um filme legal, é muito bom, é muito legal, é muito bem feita, a questão dos gêneros, é gostoso assistir. Só que como um plus, você ainda consegue uma discussão, você consegue aprofundar e consegue trocar muita ideia e conversar muito sobre a série. Então assim, quem não assistiu, vai lá, assiste. Tem no Netflix, então tem tudo lá, super fácil, qualidade ótima. Então assistam, galera, vale muito a pena. Bacana, valeu, cara, muito obrigado. Gente. Não, eu queria só comentar que eu queria agradecer ao algoritmo do Netflix, porque foi pelo algoritmo do Netflix que eu conheci Black Mirror. Foi em 2015, sabe? Sugestões, assim, ninguém tava comentando ainda. E aí, como eu gosto muito de ficção científica, então eles sempre me indicam. Que é isso, né? Aí eu vi Black Mirror, vou assistir. E aí foi aquele impacto, né? E aí, como você disse, serve como entretenimento, se você não quiser falar sobre depois, não tem problema, é um entretenimento muito bom, muito bem feito, mas as discussões eu acho que é o melhor, assim. É discussão filosófica, sociológica, ética, psicológica, tudo envolvido, assim. É uma obra completa, na minha opinião. E é por isso que eu gosto tanto de ficção científica. Se você não gosta, dê uma chance. Valeu. Isso aí, valeu, gente. Espero que você tenha gostado do nosso primeiro episódio do Cinematório Café e do papo que a gente teve com o Arthur. Temos alguns
recadinhos, considerações finais antes da gente ir embora. A gente falou ali durante o debate, né? Logo no começo, quando a gente estava discutindo sobre essa relação cinema-TV, e teve uma coisa que depois eu fiquei pensando e que eu não comentei lá enquanto a gente estava falando com o Arthur. Essa questão do cinema, né, do espaço físico, onde você vê os filmes, onde você vê as coisas, tem uma questão que é muito importante, porque o cinema, diferente da televisão, ele tem a exclusividade, ou seja, quando você vai ao cinema para ver um filme, você vai ao cinema para ver o filme. É diferente, por exemplo, quando você vê um filme em casa, que você tem inúmeras distrações. Pode bater a campainha da sua casa, pode tocar o telefone, o cachorro pode latir, pode acontecer alguma coisa na rua, enfim. E quando você está no cinema, apaga a luz... É um clima. Exato. Você vai para aquilo, certo? É claro que, de um tempo para cá, as distrações invadiram a sala de cinema, né? Celular, então você pode estar com o celular no bolso, mas não desliga o vibracal, aquilo pode ser uma distração, certo? A pessoa que está do seu lado pode estar com o telefone ligado, pode estar conversando, né? Tem a maldita luzinha da tela também, que incomoda pra caramba. Enfim, existem distrações também numa sala de cinema, mas o ritual de você sair da sua casa, você vai para aquele lugar, a sala toda escura, só tem a tela de cinema, né? Você vai para aquilo. Então o cinema detém essa exclusividade, então ainda é um grande diferencial, né? Essa parte ritualística do cinema você não consegue reproduzir exatamente em casa. Mesmo que você tenha um home theater equipado com isolamento acústico e tudo mais, você está na sua casa, né? Tem uma diferença aí que ainda separa as duas coisas, tá? Então só queria acrescentar essa observação, porque eu acho que é importante quando a gente fala dessa relação, né? Cinema, televisão. Agora, quanto à linguagem dos produtos, né? Eu não vou nem falar produto, mas as obras, a linguagem que é utilizada para construção dos filmes e das séries, aí é aquilo mesmo que a gente discutiu lá, tá bom? É tudo cinema. Eu também quero acrescentar sobre o episódio Nosedive, que a direção de arte teve a preocupação de usar a rosa quartzo e a azul serente como as cores predominantes, que são exatamente as cores escolhidas para 2016 pela Pantone, que é a empresa que pesquisa, entre outras coisas, né, tendências em cores para o mercado. Então me deixou aquela sensação assim de estar no inferno em candy colors, digamos. Essa frase é fantástica. O inferno em candy colors, gostei. Foi a sensação do episódio. Ainda mais tendo essas cores tão, sabe, presentes ali. Essa sensação eu tive quando eu assisti ao show da Katy Perry no Rock in Rio esse ano. Ou foi no ano passado? Acho que foi o ano passado. Nossa, passou tão rápido, né? Parece foi que o ano passado. Mas enfim, é basicamente isso. Mas geralmente os shows delas são todos os clipes também, né? Eu já vi algumas coisas. Tem essa coisa dessas cores mesmo. Bom, é isso. Vamos indo embora, terminando aqui o nosso primeiro episódio do Cinematório Café, agradecendo novamente à Academia do Café por terem cedido o espaço para a nossa gravação, ao Coletivo Libertar pelo desenvolvimento da nossa logo, da nossa identidade visual, e ao nosso querido Eduardo Garcia pela força aqui na edição. Ótimos profissionais. Pessoas todos ótimas também. Sim. Vamos reforçar também aqui que temos um novo episódio toda segunda-feira. Então fiquem ligados, assinem o nosso feed no seu programa de podcast favorito, né? E você que tem Android, se você tem o iPhone, acrescente o nosso feed lá no iTunes, assine para você já receber logo nas primeiras horas da manhã de toda segunda-feira, você já receber mais uma edição do Cinematório Café, para você já começar o dia, começar a semana bem, com um debate bem bacana sobre cinema que a gente vai procurar sempre trazer aqui para vocês. E bom, temos que falar também que mais novidades estão a caminho,
Cinematório está entrando em uma nova fase, além do Cinematório Café. Fiquem ligados no nosso canal no YouTube, que já está aberto, já está recebendo inscrições. Inscreva-se lá para receber as notificações e em breve teremos novidades por lá também. E outras. Novas coisas estão vindo por aí. Fiquem ligados no Cinematório. Acompanhem a gente pelo Twitter, @Cinematório. Estamos no Instagram também, @Cinematório. Ou lá não tem arroba? Não tem, né? É só botar /Cinematório. Facebook, né? Não deixem de acompanhar o Cinematório em todas as redes sociais. E quem quiser entrar em contato, temos também um e-mail, contato@cinematório.com.br. Ok? É isso. Muito obrigado, Raquel, pela companhia. Obrigada a você e a todo mundo que está nos escutando. E bom dia e boa semana. É isso aí. Um grande abraço. Até mais. Tchau.